Então, beleza. Antes de a gente começar a partir dos slides, eu quero fazer, como eu gosto de fazer, uma pergunta. E como eu gosto de fazer, eu gosto de deixar no âmbito genérico primeiro, para que alguém se desperte dentre vocês e fale assim, eu quero responder. Aí responda. Eu sei que é difícil isso. Mas eu posso tentar da segunda forma, que é apontando para você e falar, responde aí. É mais complicado, né? A pergunta é simples. Qual é a pergunta? Como o nosso tema é carência afetiva, a pergunta é simples. O que é carência afetiva na perspectiva de vocês? Alguém poderia levantar a mãozinha e falar assim, eu sei, ou eu tenho alguma ideia sobre isso? Quem é que vai falar? Hã? A que sugeriu, né? Mas vocês têm alguma ideia? Quando a gente fala sobre carência afetiva, o que vem à mente de vocês? O que vem ao... Fala, Giovana. Pode sim. Você estudou em casa? Ok, boa definição. Carência, necessidade de algo, afetivo, afeto, sentimento, carinho, tato. Ok, mas vamos, sem mais delongas. A primeira, pode passar, Wolf. Vocês conhecem a história que é conhecida pela Walt Disney, a história do Walt Disney, né? De Ariel, a Pequena Sereia. Quem é que já ouviu falar? Quem é que já assistiu? Pois é. Observe só. Eu quero usar essa ilustração, essa história, a Pequena Sereia, para mostrar para vocês alguns pontos ou alguns subtópicos acerca desse assunto, carência afetiva. Quando você vê a história da Pequena Sereia na perspectiva do Walt Disney, é uma coisa, porque é aquele desenho todo bonitinho, tem algumas distorções. Mas quando você lê o livro da Pequena Sereia no original, que é um conto dinamarquês, é outra coisa. E eu quero usar a história do conto dinamarquês como figura para a carência afetiva. Por isso que a breve história de Ariel, que na verdade no conto dinamarquês o nome dela nem é Ariel. Foi a Walt Disney, ou a Disney, que mudou todas as coisas, fez uma nova versão para ficar mais palatável para quem assistisse, principalmente crianças. Mas no conto da Pequena Sereia, há mais tragicidade do que essa coisa toda que a gente vê nos desenhos. Basicamente, quando a gente lê a história da Pequena Sereia nesse conto, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber uma das princesas, a princesa mais nova de um reino subaquático, que tem algumas regras dentro do contexto desse reino. Por exemplo, uma das regras é que esse povo, principalmente as princesas, não poderiam, num determinado tempo, ir até a superfície. Gostaria que todo mundo prestasse atenção para entender o link que eu quero fazer da história com o assunto. Então, observem só. Na história do conto dinamarquês original, o que acontece? Uma das princesas, ela se revolta e quer fazer todas as coisas para suprir uma necessidade, para suprir uma carência. E qual é esse desejo dela? Qual é essa vontade dela? Que inclusive faz com que ela desobedeça o pai, faz com que ela tome alguns posicionamentos radicais, que eu vou contar daqui a pouco. Qual o desejo dela? O desejo dela é descobrir o que é ser humano, porque ela não era humana, não é humana. A ideia dela é descobrir o que é ser humano e as vantagens disso.
E aí, o que acontece? Antes do tempo, porque tinha-se um tempo para ir até a superfície só para tirar algumas dúvidas e matar a curiosidade, quando se completasse 15 anos de idade, antes disso ela foi. E quando foi à superfície, ela se deparou com um naufrágio. E nesse naufrágio, um príncipe tinha caído no mar. O príncipe, que na história do Walt Disney, é o príncipe Eric. Aí o que acontece? Ela se apaixona perdidamente por esse príncipe. De tal maneira que agora sim que ela quer se tornar humana para que ela possa conquistar o príncipe. Enquanto ela salva o príncipe do naufrágio, ela começa a cantar para o príncipe, porque todas as sereias têm uma voz avassaladora. No caso dela, é um nível hard, nível topzera. Ela está lá em cima. Ela é a melhor das melhores. E aí, para ela se tornar humana, uma bruxa faz uma proposta para ela. E qual é a proposta? Eu te torno humana, mas eu quero que você me dê em troca a sua voz. E ela se submete, porque estava apaixonada pelo príncipe, se submete a dar a voz para ganhar pernas. Para ganhar pernas. Mas só que um dos pontos que a bruxa pôs para ela é que ela, em ganhando pernas, ela seria ou teria as pernas frágeis, de tal maneira que ela não poderia fazer muito esforço, inclusive dançar. E aí ela pensou, depois que ganhou pernas e foi para o reino dos humanos, ela não tinha mais a voz, então como é que se conquistaria o príncipe sem a voz, porque foi a voz que cativou o príncipe. Ela pensou em uma maneira. Qual a maneira? Dançar. Mas para dançar, as suas pernas teriam que doer bastante. Então isso seria, de certa forma, um sacrifício. Resumo da ópera, resumo da história. Essa princesa, que era sereia, se torna humana para conquistar o príncipe. O príncipe até que gosta dela, mas sente falta da voz. E não se sustenta, o amor do príncipe por ela não se sustenta, de tal maneira que ele se apaixona por outra e ele se casa com essa outra. E essa princesa, porque estava carente e porque pensava que a razão da vida dela era o príncipe, mas só que tinha perdido o príncipe, ela vai para cometer suicídio. E ela vira espuma do mar. Porque toda sereia viraria espuma do mar. Então, o que acontece? No conto da Disney, tem a Pequena Sereia 1, a Pequena Sereia 2, a Pequena Sereia 3, e por aí vai. No conto dinamarquês, por conta da carência a ser suprida, essa princesa, que tinha tudo aos seus pés, que era uma das nobres do reino subaquático, ela se submete a se sacrificar por alguém, por achar que esse alguém supriria todas as suas necessidades, todas as suas carências. É isso que a carência afetiva, ou a codependência emocional, ou a dependência emocional, faz com o indivíduo. É o que a gente vai tentar fazer a ligação com essa história, com o que acontece. Preste atenção, na história, nessa breve história de Ariel, vamos dar o nome assim, apesar da vida luxuosa que tem, ela não encontra contentamento no reino subaquático. Então ela pensa que encontraria em outro lugar, no reino dos humanos. Em alguém, no caso, no príncipe Eric. Mas no final das contas, por conta de uma frustração, ou seja, porque o príncipe não quis ficar com ela, ela tenta, na verdade, comete o suicídio. A outra coisa que a gente percebe nessa história é que ela sacrifica os principais valores para suprir os seus desejos. É o que justamente ela faz. Ela ignora as regras do reino, ela ignora a obediência ao pai, ela ignora todos os conceitos do seu reino para se submeter a um tipo de vida tão somente para satisfazer a sua
carência. Vocês estão me acompanhando? Uma outra coisa, que o que acontece com ela justamente no final, desintegra-se, porque no final da história ela vira espuma, ela vira bolha, ela desintegra-se pela frustração em relação à expectativa que pôs no príncipe. E é justamente isso que acontece quando alguém é carente afetivo ou carente emocional. Por conta dessa carência, ou por conta de pensar que o outro é a razão e o sentido da vida, por pensar que o outro é que vai suprir absolutamente o vazio do coração, ela começa a se desintegrar em sua identidade. Ela começa a ter a sua identidade distorcida, formatada, não por aquilo que é o certo, não por aquilo que é o absoluto, mas por aquilo que alguém pensa dela, por aquilo que ela acha que tem que fazer para agradar outros, e por aí vai. Então, observem só as implicações da carência afetiva. Pode passar. Agora eu quero que vocês pensem junto comigo da seguinte maneira. Quando a gente pensa em carência, por isso que eu pus ali, ó, a carência é uma necessidade intrínseca do ser humano. Quando a gente pensa em carência, a gente tem que pensar da seguinte maneira. O ser humano é carente por natureza. Porque por natureza ele tem vazios a serem preenchidos. Por natureza, ele necessita do afeto, ele necessita do sentimento, ele necessita do carinho, ele necessita do cuidado, ele necessita da atenção, ele necessita de alguma maneira ser preenchido em suas necessidades relacionais. Então o ser humano é carente por natureza. Agora, essa carência só revela algumas coisas. O que essa carência revela? Revela que, dentre outras coisas, nada desse mundo pode nos satisfazer de fato. Ainda que estejamos ou sejamos de um grupo familiar, por exemplo, estável, sustentável, ainda que sejamos de um grupo familiar ou de um núcleo familiar saudável, mesmo assim ainda haverá necessidades a serem supridas em nosso coração. Porque a carência é intrínseca do ser humano. E tudo isso começa no Éden. Por quê? Porque antes do Éden, o ser humano era suprido em sua carência emocional, relacional, espiritual, pelo próprio Deus. O próprio Deus supria esse ser humano quando Deus visitava, quando Deus se relacionava mais próximo, quando Deus estava num nível mais íntimo com o ser humano. Uma vez que esse ser humano se afasta por conta da desobediência, todo ser humano foi afetado pelo afastamento, pelo distanciamento. Então essa carência foi, de alguma maneira, buscada ser suprida por tantas outros objetos, outros elementos. Então, ao invés de se buscar a Deus para se satisfazer em sua carência intrínseca, profunda, enraizada, que já é algo natural do ser humano, depois da queda, essa carência foi buscada em outros lugares, mas só que em outros lugares não há o preenchimento total disso. O que eu quero que vocês entendam em primeiro lugar é que a carência é natural do ser humano. A carência mostra que há uma necessidade emocional, relacional, sentimental, afetiva, que precisa ser suprida. Mas quando nós colocamos os nossos olhos nas coisas desse mundo, ou em pessoas falhas, ou naquilo que é efêmero, naquilo que é passageiro, naquilo que é frágil também, e que a gente pode pontuar muita coisa, ou todas as coisas desse mundo, nós necessariamente não vamos ser supridos em nossa carência. Porque, eu vou ler aqui alguns textos, pode passar? Olha só o que C.S. Lewis, um escritor famoso, você provavelmente já deve ter assistido aquele filme, eu gosto muito de citá-lo, As Crônicas de Nárnia. Ele escreve num livro chamado Os Quatro Amores. Ele diz assim: todo o nosso ser, preste atenção nessa frase, todo o nosso ser, por sua própria natureza,
é uma grande carência. Aí ele explica, porque é incompleto, preparatório, vazio e ao mesmo tempo desordenado, clamando por aquele que é capaz de desatar os nós e atar os que estiverem em dispersão. Então observe só o que ele diz, e isso é importante. Todo o nosso ser é carente, ou todo o nosso ser, por sua própria natureza, é uma grande carência. Por quê? Porque nós somos incompletos, nós somos frágeis, nós estamos até mesmo nosso corpo mostra o tipo de condição de preparação para um nível ou uma condição futura mais completa. Pode passar. Uma outra frase dele também. Observe só o que ele diz. Eu descobri em mim mesmo desejos os quais nesta terra, nada nesta terra pode satisfazer. Sobre o que ele está falando? Ele está falando sobre uma carência ou uma necessidade que precisa ser preenchida. Mas ele olha e vê que nada nesta terra pode satisfazer essa carência. Aí ele chega a uma conclusão. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Então, observem só. Há uma carência em nosso coração que revela algumas coisas. O que essa carência natural, intrínseca, revela? Revela que nada nesse mundo pode nos satisfazer de fato. Ainda que tenhamos tudo, ainda que sejamos ou estejamos numa condição mais saudável do mundo, do ponto de vista emocional, sempre vai estar faltando alguma coisa. Sempre a gente vai tentar buscar em outras coisas isso. Sempre a gente vai tentar buscar muitos elementos no nosso contexto ou no mundo para que a gente possa suprir essa carência. Mas essa carência só aponta que há algo incompleto em mim que só pode ser preenchido por algo totalmente grande. E ele chega à conclusão de que nada nesta terra pode suprir ou pode me satisfazer nessa carência, mas somente alguma coisa no porvir. E esse alguém é Deus. Pode passar. Então a carência, em primeiro lugar, essa carência natural, revela para a gente o quê? A nossa fragilidade, o nosso distanciamento e a nossa dependência. A nossa dependência. Pode passar. O que acontece? Eu quero falar sobre essas duas coisas. Supervalorização da autoestima e aquilo que a gente conhece como baixa autoestima. Um escritor também chamado Tim Keller, ele fala uma coisa interessante. Eu quero fazer vocês pensarem aí, prestem atenção vocês aí atrás. Vamos pensar, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, eu vou abrir para compartilhamento, mas por enquanto, somente preste atenção nessa abordagem. Esse escritor ele fala algo interessante num livro chamado Ego Transformado. Ele fala o seguinte, ele fala que na sociedade, tempos atrás, as pessoas eram avaliadas em seus maus comportamentos ou em sua má índole. Elas eram avaliadas pela supervalorização da autoestima. Em outras palavras, o orgulhoso, o soberbo, aquele que tinha um ego inflado e olhava para si mesmo como autossuficiente, como o bastante, como alguém que não necessitava de ninguém e de nada, esse alguém era tido como alguém problemático. Tempos atrás, o problemático da história era alguém que tinha um ego inflado. Era alguém que se achava, era alguém que era autossuficiente, era alguém que era soberbo, orgulhoso. É a supervalorização da autoestima. Era alguém que tinha autoestima elevada. Alguém que tinha a autoestima ou a perspectiva sobre si mesmo, a visão de si mesmo, lá em cima, acima de tudo e acima de todos. Esse era o problemático tempos atrás. Hoje, o problemático é aquele que tem a baixa autoestima. É aquele que olha para si mesmo e se vê como nada.
é aquele que olha para si mesmo e começa a culpar terceiros. Enquanto tempos atrás, aquele que cometia o que cometia do ponto de vista ruim, do ponto de vista mal, era alguém soberbo e orgulhoso que fazia o que lhe desse na telha, porque ele se achava. Hoje, o contrário acontece. Hoje, aquele que tem baixa autoestima, ou aquele que se enxerga como o terrível da história, como o abandonado, como o frágil, como o rejeitado, esse é o que, de acordo com a psicologia, é tido como aquele que comete os males. É o vitimista. Presta atenção nesse quadro. Antes, o problemático, ou aquele que cometia uma série de males, quem era? Era aquele que supervalorizava a autoestima, aquele que se achava, vamos fazer, vamos cometer, não estamos nem aí para ninguém. Hoje é aquele que é, entre aspas, vítima de terceiros. Porque para ele, a culpa é dos outros. Para ele, a culpa é do pai que abandonou. A razão pela qual ele está onde está é da família que não deu nada, é de alguém que cometeu bullying lá na escola, de alguém que fez isso e fez aquilo no passado. Então, hoje, o oposto está se dando. Enquanto antes era a supervalorização da autoestima, hoje a culpa recai sobre aquele que tem uma baixa autoestima. Mas aí, pode pôr, Wolf. Eu vou ler bem rapidinho. Até o século XX, as culturas tradicionais sempre acreditaram que a autoestima elevada demais era a causa de todos os males da sociedade, que eu falei. O que provoca a maior parte dos crimes, e violência. Por que as pessoas são maltratadas? Por que são cruéis? Por que cometem os erros que cometem? A resposta tradicional, eu diria que a culpa era do hubris. O que é hubris? É uma palavra grega que significa soberba, autoestima. Pode passar. Ou autoestima elevada demais. Aí olha só, logo no finalzinho, no segundo parágrafo. A crença de hoje é a de que a falta de autoestima é a razão pela qual as pessoas agem mal. Então o que, por exemplo, a gente vê como desculpa justificativa de pessoas que cometem o que cometem hoje? A culpa não é minha, a culpa é da sociedade que não me deu as condições. A culpa não é minha pela minha rebeldia, a culpa é da minha mãe que não me entendeu. A culpa é do meu pai que me rejeitou desde o berço. Entende? Então, se antes as pessoas se mobilizavam para suprirem as suas carências, porque se supervalorizavam, hoje acontece o contrário. As pessoas, elas querem chutar o pau da barraca, elas querem jogar a toalha e cometerem o que cometem, porque elas se justificam e elas se tornam as vítimas da história. E aí elas querem suprir a carência da pior forma possível para atingir os terceiros que ela pensa que é a causa da condição em que elas estão. Aí elas vão culpando todo mundo, elas vão achando terceiros culpados, elas não se responsabilizam porque elas põem responsabilidade nos outros e elas começam a agir segundo esse tipo de pensamento. Pode passar. Vivemos numa cultura que elevou o orgulho ao status de uma virtude. A sociedade atual nos incentiva a buscar autoestima. Presta atenção. Quando você lê algum post, quando você lê algum livro, quando você, por exemplo, entra lá no Instagram e vê algumas páginas, principalmente vinculadas a negócio, vinculadas a investimento, vinculados a autoestima, o que você ouve, o que você vê? Você vê pessoas apontando para você e dizendo o seguinte: olha, você é o suficiente, você é o bastante. Você tem que olhar para dentro de si para encontrar respostas. Você tem que olhar para dentro de si para encontrar suas capacidades.
Você tem que se valorizar, mas qual o tipo de valorização que hoje a cultura pós-moderna dita pra gente? É uma cultura que tem os seus olhos voltados para a própria autonomia. Uma cultura que tem os seus olhos voltados para a gente mesmo. Então nós somos suficientes. Nós somos o bastante. Então, enquanto o problema antigo era quando a gente olhava para os outros, e a gente culpava os outros, e a gente atribuía a razão da nossa condição aos outros, hoje as pessoas estão olhando para si mesmas, mas só que quando a gente busca suprir a carência no outro, é um problema. Quando a gente busca suprir a nossa carência em nós mesmos, é outro problema. Quando a gente pensa o seguinte: bom, se eu tiver o tipo de família, o tipo de recurso emocional assim, assado, eu vou estar bem com o mundo. No sentido de eu vou estar bem no meu comportamento, eu vou estar bem nas minhas emoções. Mas quando eu atribuo isso às pessoas ao meu redor, eu me engano, porque não vai acontecer isso. Eu não estou dizendo que aqueles que têm uma condição familiar péssima não vá sofrer mais, porque sim, vai sofrer mais. Então, aqueles que têm o seu pai, sua mãe, o contexto familiar tradicional, saudável, eles vão ter o tipo de emoção menos abalável do que aquele que, por exemplo, sofre a rejeição do pai, aquele que é abandonado pela mãe. Porque aqueles que são ou sofrem esse tipo de condição, inclusive quando criança, essas pessoas ficam vulneráveis e tentam, com todo o gás possível do coração, buscar o suprimento dessa carência que não teve do pai, não teve da mãe, em muitas outras coisas. Inclusive, alguns, por conta de más influências, vão por caminhos tortuosos, vão para a droga, vão para um tipo de ideologia que não combina com a ideologia que satisfaz realmente. Por exemplo, desde o ano 60, e se Deus quiser, num outro sábado a gente aborda especificamente esse assunto, desde o ano 60, há uma mobilização para desconstruir o tipo de ideia ou ideologia que é histórica. Que ideologia é essa? A ideologia feminista. O feminismo, nos anos 60, ou a partir dos anos 60, principalmente, com teoria da psicologia, com ideologia, inclusive esquerdista e marxista, tem tentado formatar a ideia das pessoas sobre feminino e masculino. Isso aí é para a gente falar num outro ponto, mas o que eu quero pontuar, eu quero colocar aqui, é que esse tipo de fomentação tem causado danos terríveis para a família. Sabe por quê? Porque o masculino, ou seja, o homem, ele tem sido infantilizado. O homem tem sido infantilizado. Então, o tipo de masculino, o tipo de homem dos anos 50 para lá, principalmente, lógico que não perdeu de vez ainda, dos anos 50 para lá, eram homens que não tinham características que hoje alguns têm. Infantis. Por exemplo, antigamente, o homem, ele era mais cavalheiro. Antigamente, num período não tão distante, o homem era mais protetor. Ele protegia mais a mulher. Você tem uma ideia, quando andavam na rua, o homem, ele fazia questão de andar, no caso na rua, e a mulher no cantinho. Para quê? Para proteger a mulher. Mas hoje não, hoje a coisa, salve-se quem puder. Está errado. Isso aí é um sintoma, é uma característica do tipo de ideologia que já está por aí, ó. E você vê nas redes sociais em abundância.
Você vê isso aí ganhando conotações terríveis e grandes. Qual é o link que eu quero fazer com tudo isso? Que hoje as pessoas estão mais vulneráveis. As pessoas estão mais ansiosas e mais depressivas. Mais abaladas em suas emoções. Por quê? Porque as famílias estão desestruturadas e porque o tipo de estímulos que tem também são distorcidos. Aí o que ele diz aqui? Incentiva a busca da autoestima, sentimentos positivos, dignidade pessoal. Ao mesmo tempo, a responsabilidade moral está sendo substituída pelo vitimismo, que ensina as pessoas a culparem os outros pelos seus fracassos e iniquidades pessoais. Então, tipo, o camarada, ele sofre uma decepção amorosa, ou a menina hoje em dia também, sofre uma decepção amorosa, e sabe o que acontece? A partir daquilo, ele busca vingança, tipo o vingador. Ele busca vingança. Então, se alguém fez isso comigo, eu quero fazer com todo mundo. Mulher não presta. Homem não presta. Aí começa uma série de neurose que está formatando a sua identidade. Então a carência tem muito a ver com o tipo de identidade ou perspectiva de identidade que a gente tem. Então se a gente se enxerga do ponto de vista do outro, a gente só vai fazer o que o outro estabelece. Isso é codependência. Então, tipo, se você entra no Instagram e começa a fazer aqueles tipos de vídeo que está todo mundo fazendo, com maquiagemzinha, por exemplo. Você já viu esse tipo de vídeo? Aí todo mundo faz. Aí daqui a pouco, porque todo mundo faz, os coleguinhas estão fazendo, aí vou fazer. Beleza, menos mal se você não põe uma música, se você põe uma música boa. Agora você vai e põe a música da Anitta. Você crente, cristã. Aí você coloca uma música sensual. Você que não se liga na ideia de que aquele tipo de mensagem que a música está passando é radicalmente contrário ao seu estilo de vida. Você está percebendo que a pessoa perde a razão para se adequar àquilo que as pessoas estão fazendo? Mas por que elas estão fazendo o que estão fazendo? Para agradar os outros. É um tipo de carência. Elas... É o quê? Exatamente, mas o que está por detrás do vídeo que faz sucesso? Os outros darem like, os outros visualizarem, os outros curtirem e compartilharem. Entende? Mas por que essa pessoa quer que os outros façam isso? Porque ela tem uma carência que pensa que a carência vai ser resolvida com os views e os likes. Ela pensa que a carência vai ser resolvida com o tipo de maquiagem e de música que todo mundo faz e todo mundo escuta. Ela pensa que o adequar-se ao tipo de avalanche das páginas é o que vai dar certo para suprir a carência. Essa pessoa está auto-enganada. Vocês estão entendendo o nível terrível da carência? Porque às vezes a gente pensa que carência tem a ver tão somente com relacionamento de namoro. Não é. A carência tem a ver com tudo que nos envolve. Com a nossa família, com os nossos amigos, com o tipo de pessoa que a gente quer mostrar ou quer que as pessoas vejam. E aí a gente faz isso sem discernimento e sem entendimento. Aí você vai na bola de neve. Esses dias eu mandei uma mensagem para uma jovem de lá de Itamaraju, porque ainda tenho contato com essa galera. E aí eu falei o seguinte: rapaz, que tipo de vídeo você postou no seu... Como é que fala? Não é direct não, seu feed. Porque tá todo mundo... Foi justamente essa questão da maquiagem. Tá todo mundo fazendo aqueles videozinhos de maquiagem e tal, fazendo aqueles cortes e tal. E não é pecado isso. Não é pecado fazer essa coisa toda. A questão é o que está por detrás. A questão é a motivação que leva a pessoa a fazer um negócio desse. E pior, o tipo de adequação que a pessoa tem para que os outros gostem do vídeo. Então, tipo, se colocasse uma música... A questão que eu comentei com essa
com essa menina foi justamente a música, porque eu mandei a mensagem para ela e falei, você não poderia pelo menos mudar a música, colocar uma música, sei lá, que não seja tão contrária ideologicamente à Bíblia? Porque imagine só a pessoa lá se maquiando e falando sobre bunda, falando sobre nádega, falando sobre não sei o quê, falando sobre rebola, falando sobre sentar não sei aonde. Você já pensou num trem desse? E essa pessoa é cristã. Você acha que combina o estilo de vida cristão com o tipo de mensagem que ela está passando ali? Não combina. Mas por que ela faz? Porque ela está perdida em sua identidade. E ela quer suprir a sua carência fazendo aquilo que os outros colocam como demanda. E aí qualquer modinha ela cai dentro. E ele também cai dentro, porque menino também faz umas paradas dessas. Eu não sei com maquiagem, mas... Mas aí, minha gente, pode passar. Vocês estão me compreendendo? Então a carência, ela existe, mas quando a gente procura satisfazê-la por aquilo que a gente acha que vai agradar os outros, ou por aquilo que a gente pensa que é demanda estabelecida pelos outros, por amigos, pelas redes, pela família. Um exemplo da questão da carência que as pessoas buscam satisfazer pela família. Um curso. Às vezes o pai se frustrou porque queria ser advogado, e aí, ou médico, aí o pai ou a mãe dita que o filho tem que ser médico, porque ele não foi, o filho tem que ser, mas o filho quer ser violonista. Um exemplo. O filho quer ser violonista. E aí ele não gosta da medicina, ele não gosta daquilo, ele não quer aquilo para a vida dele, a vocação dele é outra. Aí você sabe o que ele faz? Tá bom, eu vou fazer essa faculdade, mas eu vou fazer por causa de quem? Por causa do pai. Você acha que no exercício da função, aquela pessoa vai ser suprida em sua carência? Não, porque ela visa o outro. Então todas as vezes, nós somos carentes, todas as vezes que a gente buscar a satisfação da carência no outro, a gente tem um problema. A gente pode até agravar esse problema. Se a gente se volta, ou volta os nossos olhos não para o outro, mas para a gente mesmo, a gente tem outro problema, porque o nosso coração é enganoso e a gente é falho e limitado. Então nunca a gente vai se autossatisfazer. Pode passar. É isso aí? Presta atenção na frase desse rapaz, Blaise Pascal. O homem já teve a verdadeira felicidade, ele está falando do Éden, da qual agora resta nele apenas o sinal e o espaço vazio, que ele tenta em vão preencher com as coisas ao seu redor, procurando nas coisas ausentes a ajuda que não obtém das coisas presentes. Estas, porém, são todas incapazes, porque o abismo infinito pode ser preenchido somente por um objeto infinito e imutável, ou seja, apenas pelo próprio Deus. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, há um vazio tão grande em nosso coração, que talvez você, na sua idade, pense assim, se eu encontrar um príncipe encantado, ou uma princesa encantada, eu vou encontrar a verdadeira felicidade. Aí você encontra o príncipe encantado, ou a princesa encantada, mas se esquece que existem outros capítulos da história. E nesses outros capítulos, esse príncipe não vai ser tão príncipe. E essa princesa não vai ser tão princesa. E o pior, à medida em que essas coisas vão acontecendo, você vai se perceber mais carente ainda. E é por isso que as pessoas se frustram. Eu falo isso por Kelly, por exemplo, quando ela pensou que quando tivesse um filho, primeiro filho, ia ser o mar de rosas. Porque via nas redes sociais ou na televisão as pessoas tendo filho, e era aquela maravilha, ei, filho bonito, aquela coisa toda. Então aquela expectativa romântica de se ter um filho. As pessoas também têm uma perspectiva romântica
de um relacionamento. Perspectiva romântica da sexualidade, em outros assuntos. Mas aí o que acontece? Quando nasceu o filho, ela começou a já perceber que não era do jeito que ela pensava, porque dói, porque o menino não dorme direito, parece que, né, Wolf? Fica mais acordado do que dormindo, e aí pior, que é justamente na hora que a gente quer dormir que ele acorda e a coisa pega. Aí essas coisas todas vão trazendo o quê? Uma alfinetada naquilo que a gente inflou na nossa perspectiva. E aí a gente pensa que a carência vai ser resolvida com um filho, com outro filho, ou com o tipo de amor que a gente espera, e aí a gente vai criando imagens e mais imagens de pessoas, e a gente vai se frustrando porque as pessoas não satisfazem a nossa expectativa, e aí a gente vive uma outra identidade. Está percebendo que é terrível quando a gente não se identifica de verdade? Ou quando a nossa identidade está vinculada mais ao que os outros pensam, ou o que os outros querem, do que o que Deus quer de mim? Porque é tão pior me submeter ao outro, pensando que aquilo ali vai satisfazer a minha carência. E é pior também a gente se satisfazer os nossos desejos e vontades, pensando que aquilo ali, sem freio, também vai satisfazer as nossas carências. Pode passar. O que buscamos para suprir a nossa carência? Primeiro, geralmente as pessoas buscam aquilo que é superficial e transitório. Ou o amor numa pessoa, ou em uma coisa, ou em um curso, ou em uma faculdade, ou em vestibular, e aí você pode pontuar várias coisas. Ou no instrumento, ou na qualidade, ou na música. Você pode pensar o que você quiser. Às vezes as pessoas olham para essas coisas e pensam assim: se eu tiver isso, eu vou, de fato, ter algo que supre a minha carência. Mas não acontece. Porque se é dinheiro, ele vai querer, se ele ganhou 1 milhão, por exemplo, ele vai querer ter o primeiro bilhão. Se é uma pessoa para estar do lado, um namorado, uma namorada, você sabe o que vai acontecer? Ele não vai querer, ou ela não vai querer apenas o namorado ou a namorada. Ela vai querer atitudes mais contundentes do namorado ou da namorada. Um tipo de afeto mais explícito, no sentido de, geralmente as pessoas, elas se questionam da seguinte maneira: quando começa um relacionamento, tudo é mil maravilhas. A pessoa abre a porta do carro, se não tiver carro, põe na bicicleta. Tem um jovem lá de Itamaraju, estou citando Itamaraju porque daqui um dia eu vou citar vocês, estou brincando. Que ele saía de um bairro a outro a pé, todo dia, para se encontrar com a namorada. Todo dia. Se você conhece Itamaraju aí, do Novo Prado até o Italage. Todo dia. O bichinho já estava malhando as pernas porque o negócio tá. E aí a gente questionava: mas rapaz, você levanta cedo, vai para o trabalho e ainda consegue ir? Não, tem que ver minha prenda, tem que ver minha. A razão, ou o sentido da entre aspas, felicidade dele estava naquela pessoa. Mas sabe o que aconteceu? Um dia, aquela pessoa não o traiu, mas só que começou a ficar um pouquinho mais fria com ele. Você sabe o que aconteceu? Ele começou uma série de neurotismo, de neurose. Ele começou a pensar assim: essa mulher está com alguém. Não é possível não, eu saio de lá olha o sacrifício que eu faço. Está percebendo a questão do sacrifício por alguma coisa? E isso é egoísmo, porque eu faço o sacrifício não é pela pessoa. Ele não estava fazendo o sacrifício porque a amava. Ele estava fazendo o sacrifício porque
Ele queria ser satisfeito. Depende. Por quê? Porque a questão não é o relacionamento em si. A questão é como você enxerga o relacionamento. A carência tem a ver... Guardem isso aqui, gente. Silêncio, Clarice. A carência tem a ver com a identidade. Quando você tem uma clareza acerca da sua identidade, você vai buscar satisfação natural e legítima no mundo que te rodeia, porque nós somos seres agregados, nós somos seres que fomos feitos para estar junto. Então, o amor do pai e da mãe nos satisfaz, amém. O amor de alguém nos satisfaz, amém. Mas quando eu ponho a razão nisso, eu perdi minha identidade. Porque eu, inconscientemente falando, eu estou entendendo que eu não vivo, a minha identidade não é completa sem a pessoa. E aí vira uma série tem uma série de consequências. Então, por que essa questão da carência é atrelada à identidade? Porque se eu tenho clareza acerca da minha identidade, eu vou amar legitimamente a pessoa, eu vou me relacionar legitimamente com a pessoa, mas eu não vou ser carente afetivo da pessoa. Eu não vou ser dependente ou codependente da pessoa. Dependente emocional. Você conhece pessoas, por exemplo, que se submetem a fazer coisas, a tomar posicionamentos que contraria até mesmo os seus valores, porque tem medo de perder a pessoa? Esses meses atrás, chegou alguém para mim e falou assim: pastor, eu estou namorando com um rapaz, foi um adolescente, eu estou namorando com um rapaz e eu o amo, ele começou a falar uma série de coisas boas dele. Aí ele falou o seguinte: mas ele me pediu uma prova do amor dele. Aí eu já imaginei, o que é? É isso mesmo. Ele quer que eu perca a minha virgindade com ele, para provar que eu o amo, e que ele me ama também. Aí eu falei: o que você pensa em fazer? Perguntei para ela: o que você pensa em fazer? Aí ela falou assim: pastor, eu amo tanto, mas isso é totalmente contrário àquilo que eu penso, àquilo que eu tenho aprendido. O que eu faço? Porque eu não quero perder. Está percebendo? Eu não quero desagradá-lo. Eu não quero... O ponto aí é que essa pessoa que tem essa bifurcação, essa dificuldade em tomar um posicionamento, ela pensa da seguinte forma: e se eu não ceder e ele terminar comigo? O que vai ser da minha vida? As pessoas pensam dessa forma: o que vai ser da minha vida agora se eu perdê-lo? Então eu tenho que me submeter a fazer uma série de coisas para mostrar que eu amo. Mas no final das contas, não é mostrar que ama, porque o ponto aí não é o amor. No final das contas, o que está em jogo não é a legitimidade do amor, ou o amor legítimo. O que está em jogo é o quê? É ela suprir a sua carência. É algo mais profundo dentro dessa pessoa. Porque se ela fosse resolvida emocionalmente, em sua identidade, você sabe o que ela falaria? Primeira coisa para esse rapaz: eu tenho os meus valores cristãos e eu tenho o meu posicionamento cristão, e meu posicionamento é esse. Se você quiser namorar comigo de forma legítima, você vai ficar comigo me amando. E você vai provar o seu amor se submetendo a isso. Se não, se tiver aliança de compromisso, toma aqui a sua aliança. E se quiser fazer um drama, pega a aliança e joga no chão. Está entendendo? Mas você tem que ser firme em seu posicionamento. Porque a firmeza de um posicionamento mostra a maturidade em sua identidade. E para você ser saudável
do ponto de vista da necessidade ou da carência, você precisa... É o que está acontecendo aí atrás? Vê esse besouro aí. Caiu? Pronto, pode passar. Eu já estou terminando, para daqui a pouco vocês... Pode ir lá. Olha só. Carência nas redes. Presta atenção aqui. O que a gente geralmente vê nas redes sociais? E se a gente não tomar cuidado, a gente cai no mesmo balaio, no mesmo erro. O que a gente vê é uma busca por lisonjas, elogios, por reconhecimento, por views e likes, por compartilhamentos, por notoriedade. E isso mostra que o que está por detrás pode ser, eu não estou dizendo que geralmente é. Eu não estou dizendo que o fato de você publicar alguma coisa, fulano de tal é carente, olha lá, quer views porque publicou isso. Não. O que eu estou dizendo é que nós precisamos nos auditorar para que a gente se avalie a ponto de nos mostrar qual a motivação que faz com que a gente, por exemplo, olha só que loucura, eu sei que você faz isso, eu não sou adivinho não, mas eu sei que você faz isso. Antes de você postar uma foto, você não faz assim, ó. Eu sei que você faz isso. Você não faz assim, eu vou postar uma foto agora no Instagram. Você pega aqui, tira uma selfie, pá! Já vou me enviar. Você faz isso? Você não faz isso. Você tira uma foto, aí você fala assim, rapaz, deixa eu tirar mais umas 99 aqui para ver qual é que vai ficar boa. Não é? Deixa eu ver a luz. Aí você fica neurótico com aquilo. Sabe por quê? Porque você não quer mostrar a primeira foto que saiu feia. Ninguém posta uma foto feia. Por que você não posta aquela foto que saiu errado? Ninguém posta. Por quê? Porque aquela foto pode acabar com sua imagem. Aonde? Você sabe por que você posta só no Stories? Porque é passageiro. Porque é rápido. A destaca também? Tá vendo? Pois é. Mas aí o que acontece? É possível, por exemplo, vamos fazer uma auditoria profunda. É possível que você posta aquela coisa feia, aquela foto feia, aquele vídeo feio, aquele trem mais zoeira, só para dar a impressão de que de fato você está zoando. Aí as pessoas falam assim, agora é sem filtro. Vou postar uma foto sem filtro. Sem filtro o quê? Você editou? Você foi no Photoshop? Antes de você tirar foto, você viu o melhor ângulo. Antes de você tirar foto, você viu a melhor luz. Sem filtro. Que mentira danada. Minha gente, agora a questão é por quê? O que está por detrás disso aí? Pode ser, eu não estou dizendo que todas as postagens são isso. O que eu estou dizendo é que pode ser a busca por suprimento da carência. Você não é, eu não quero que você levante a mão agora não, mas você não é daquelas pessoas que deixa o celular debaixo do travesseiro e você dorme, aí quando acorda a primeira coisa que faz é ver quantas mensagens recebeu, quantos likes teve ou quantas curtidas você teve na foto que você postou ontem à noite. Ou você não é daquelas pessoas que toda hora fala assim, peraí, deixa eu ver quantos likes. Não, né? Hã? Aqui no Prado não tem gente que faz isso não, só lá em Itamaraju. Pode passar. Quais são os sintomas da carência afetiva? Lembrando que a carência natural, ela é buscada, ela é suprida, ou a gente precisa ser suprido nela, ou no âmbito familiar, no âmbito das amizades, no âmbito de relacionamento.
Isso é comum, isso é natural. Mas quando a gente perde a identidade e pensa que o outro é quem vai nos proporcionar isso, ou a gente mesmo nos autoconhecendo, porque a gente é o bom, a gente é o suficiente, a gente vai ter isso em nós mesmos, a gente cai no engano. Deus é quem precisa, a gente tem que olhar para Deus como o elemento essencial para suprir esse vazio. E todos os outros relacionamentos é fruto do quê? Do tipo de relacionamento que eu tenho em primeiro lugar com Deus. Você precisa colocar isso na cabecinha. A primeira coisa que tem que acontecer é, eu tenho que me identificar. À luz do quê? À luz de mim mesmo? Não, porque seu coração é enganoso. À luz dos outros? Não, porque os outros têm corações enganosos. À luz de quem? À luz de Deus. Quando Deus esclarece para nós quem nós somos nele, e nós nos posicionamos de acordo com aquilo que ele diz a respeito de nós mesmos. Um exemplo, vocês se lembram da tentação de Jesus lá no deserto? Todo mundo se lembra? Quando Satanás chegou para Jesus, qual foi a primeira frase que Satanás disse? Vamos ver se vocês estão lendo a Bíblia mesmo. O que Satanás falou para Jesus lá no deserto? Eu estou vendo gente assim. Pode falar alto. Hã? Gente. Se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em... Se tu és o Filho de Deus. Antes, para quem lembra também o texto, você vai ver que Jesus tinha sido batizado por João Batista. Vocês se lembram do que aconteceu lá no batismo de Jesus? A Trindade se manifestou. O Espírito Santo, através de uma pomba, e Deus Pai, através da voz. O que a voz diz para Jesus? Alguém lembra? Fala, Gabriel. Este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem me alegro. Olha só o testemunho de Deus em relação a Jesus. Esse aí é o meu filho. Eu amo esse menino. O que Satanás fala para Jesus no deserto? Se tu és o quê? O Filho de Deus. Satanás tenta Jesus em sua identidade. Mas Jesus venceu Satanás através do quê? Das suas convicções acerca de quem ele era. Está escrito. Aí ele... Então, se nós não tivermos uma convicção a respeito de quem nós somos em Cristo, filhos de Deus, herdeiros com Cristo, nós somos crentes, nós somos luz, nós somos sal, nós somos do reino. Se nós não tivermos essas convicções, todos os estímulos que nós encontrarmos vão nos levar como o vento leva uma folha. E aí você sabe o que vai acontecer? Sua identidade vai ficar desfigurada. E aí você vai sofrer por carência. Aí você vai entrar em uma das músicas de Pablo, sofrência. Porque você tem colocado seu coração naquilo que vai te magoar. Pessoas te magoam e te decepcionam. As coisas passam e te decepcionam. Mas se você põe o seu coração em Deus, é inabalável. Esse é o ponto. Como é que eu posso ficar saudável em minhas emoções a ponto de eu não sofrer com todos esses sintomas da carência afetiva? Quando eu me sustento em Deus e eu ramifico as minhas relações a partir do que Deus estabelece. Se Deus tem uma agenda para mim no quesito relacionamento amoroso, eu preciso buscar a orientação de Deus, não da minha amiga, não do meu amigo. Porque às vezes o amigo ou a amiga pode até ter um sentimento legítimo de amizade em relação a você, mas só que ela desconhece aquilo que Deus estabelece nas Escrituras. Ela pode até ter sinceridade nos conselhos, mas ela não vai se sustentar quando a casa cair. Eu conheço muita gente que engravidou, muita gente que entrou em relacionamentos fracassados, porque não ouviu os conselhos. Aliás, ouviu conselhos errados e ignorou os conselhos
certos. E por que ouvir os conselhos errados? Porque os conselhos errados afrontam. Os conselhos certos afrontam. Os conselhos errados massageia o ego, a vontade. Então é mais fácil você ouvir alguém que diz assim: vai besta, tenta. Vai, se der errado, você pede perdão a Deus. Se der errado, ninguém vai saber, só eu. Vai besta. Aí entram as velhas frases, né, que a gente pega no Google, lá no O Pensador. Aí tem essas frases que a gente só aprende com os erros. Então bora cometer erro mesmo, até, não é? Ilusão, gente. Isso aí vai marcar sua alma. Isso aí vai marcar suas emoções, vai causar feridas enormes a longo prazo. Então quais são os sintomas da carência afetiva? Submissão extrema às pessoas. Como foi colocado aqui nessa dinâmica. Submissão extrema. As pessoas dão a vida. Você já viu aqueles casos de mulheres que mesmo quando os maridos batem, ou quando o homem bate nelas, elas ainda assim ficam com os caras? Ainda assim não denunciam de forma nenhuma? Por quê? São dependentes emocionais. Elas pensam que aquele homem é o que satisfaz. E aí ela se submete ao olho roxo, se submete à humilhação, se submete a traições, se submete a uma série de coisas por conta do fato de pensar que ele é o sentido da vida, é a razão da satisfação. Segunda coisa, medo de desagradar. Medo de desagradar. Você já viu pessoas que se esquivam em falar tais coisas, em comentar tais coisas, só porque fulano de tal não vai se agradar daquilo? Então se eu falar e a pessoa não se agradar, eu posso perder a sua amizade. Mas se por conta daquilo que fala, perde a amizade era verdadeira? Não. Se eu sou franco, se eu, por exemplo, eu sou amigo de Gabriel, e eu, por ser amigo de Gabriel, eu tenho que ser franco com ele, e falar com ele: rapaz, não usa esse boné não, velho, tá feio. Ou então, eu vou lhe dar um de presente, mas tá bonito. É só um exemplo. Se eu não falo alguma verdade para ajudá-lo, só porque eu penso que pode desagradar e ele não vai compreender, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu estou codependente daquela, entre aspas, amizade. Isso é uma tentativa de suprir a carência. A longo prazo, pode se agravar. Crença de que a felicidade está condicionada a outra pessoa. Se fulano de tal morrer, eu não sei quem, o que vai acontecer comigo. Se fulano de tal viajar, se fulano de tal... tem gente que adoece porque o amigo viajou. Tem gente que tem febre. Tem gente que começa um relacionamento. Esses dias não, hoje de manhã visitando uma irmã, uma adolescente lá da igreja, e comentando sobre esse assunto que falaria aqui hoje à noite, ela falou o seguinte: pastor, a minha colega começou uma amizade com o fulano de tal pela rede social, e todo dia esse fulano de tal começou a procurá-la e a conversar sobre amizade, eram amigos mesmo. Depois dessas 3 semanas, ele tem 4 dias que não entra em contato, não conversa nada. E aí o que acontece? Essa amiga percebeu que essa menina já estava não conseguindo dormir de noite. Já estava com olheiras. E aí essa menina disse para outra: rapaz, eu preciso dessa amizade, eu preciso do contato dele, porque senão eu não sei o que vai acontecer. E aí ela começou a explicar uma série de coisas, dar conselhos positivos, e ela caiu na real. Crença de que a felicidade está condicionada a outra pessoa. Ciúme excessivo. Possessividade. São sintomas da carência afetiva. Você já viu pessoas que brigam só porque o amigo ficou mais tempo com o outro?
Ah, você dá mais atenção para fulano de tal. Ah, corta aqui. Aí é uma briga por atenção. Eu estou percebendo que fulano de tal está dando mais atenção para ciclano. Eu vou ver onde vai chegar isso aí. Aí já começa uma série de planejamento para o mal. Porque qualquer coisa já fere com palavras. Pode passar. Viver em função dos sonhos do outro é um sintoma de carência afetiva. Não ter planos nem perspectivas para a própria vida é um sintoma de carência afetiva. Entrei, meus jovens. Pode ficar à vontade. Pode ficar aí. Já estamos terminando já. Todo mundo só vai sair depois de terminar. Sentimento de inferioridade. Pessoas que se sentem inferiores às outras. Ai, a minha aparência. Aí eu não vou postar nada de foto. Ai, meu cabelo. Ah, gente, é uma loucura isso. Minha cunhada, já falei da minha cunhada umas 10 vezes aqui nos... Minha cunhada, isso aí vai estar gravado ainda. Viu, Marine? Minha cunhada, ela tinha um maior sistema com o cabelo dela. O cabelo dela é encaracolado e ela queria passar aquelas paradinhas de prancha, de não sei o quê, para ficar lisinho. Mas só que não combina, gente. Quem tem cabelo encaracolado, mantenha seu cabelo encaracolado, porque é de sua natureza e é bonito. E é lindo. Aí você sabe o que acontece? Ela queria alisar o cabelo. Até que um dia ela chegou à conclusão de que, de fato, não era para ela aquilo. Ela começou a trabalhar na questão do cabelo encaracolado. E aí o que a gente percebe? Hoje ela está muito mais... feliz em sua autoestima por conta disso do que em outro momento. Mas o que influenciou no passado? As amizades, a moda da época. Vocês perceberam que depois de um tempo para cá, o tipo de cabelo encaracolado já ganhou uma conotação melhor? Mas isso valoriza as pessoas. A gente tem que entender que cada um tem sua característica. Mas o ponto é, por que as pessoas sempre querem trocar? Aí eu já vejo pessoas com cabelo liso querendo encaracolar. Pessoas com cabelo encaracolado querendo alisar. Meu Deus do céu, que loucura. Sentimento de inferioridade por aquilo que tem. Aí tem gente que não tem um pingo de gordura, vai fazer dieta. E sempre tenta começar na segunda, né? E nunca chega. Crença de que a felicidade está condicionada a outra pessoa, pode passar. Como vencer a carência afetiva? Em primeiro lugar, ter a convicção acerca de sua verdadeira identidade à luz do que Deus diz. Quem é você? Você já se perguntou isso? Qual a sua identidade? Você tem se formatado à luz das palavras de quem? Quem é que dita para você quem é você? Pessoa que está mais próxima a você? Sua família? Seus amigos, a rede social? Ou Deus? Porque se for Deus, é um absoluto falando sobre um vazio que só o absoluto pode preencher. Se for qualquer outra pessoa que contraria o absoluto, não vamos nos satisfazer. É como se a gente estivesse colocando uma agulha num vazio enorme, não vai satisfazer. Ter convicção acerca de sua verdadeira identidade à luz do que Deus diz. Segundo lugar, valorize suas qualidades e melhora em suas relações, em relação às suas limitações. Valorize as suas qualidades, olhe para si mesmo e veja o quanto de qualidade você tem. E valorize essas qualidades e olhe para os seus defeitos e melhore esses defeitos. Mas só que não demonize também esses defeitos.
Não pense que só porque você tem esses defeitos, essas limitações, você é pior do que o outro. Não. Você tem qualidades e defeitos como qualquer um. Você tem qualidades e limitações como qualquer um. O que a gente precisa fazer é enfatizar e valorizar as nossas qualidades a ponto de exercer uma função, construir alguma coisa com elas, e ao mesmo tempo nós precisamos olhar para as nossas limitações e tentar melhorar isso, mas não achando que só porque a gente tem essas limitações nós somos piores do que outros. Aí a gente vai trabalhando a nossa satisfação, mas tudo começa em Deus. Vai lá. Ocupe sua mente com aquilo que é proveitoso e aperfeiçoador. Você já ouviu, ou você já disse, mais frases negativas acerca de si mesmo do que frases positivas? Eu não presto, eu não sei de nada. Na escola você fala para si mesmo, eu sou burro, eu não sei matemática mesmo. Eu não aprendo esse texto. Eu não consigo decorar isso, eu não consigo aprender isso. Aí você vai absorvendo uma série de frases que vão formatando quem é você. Aí no final das contas, você é aquilo que você diz para si mesmo o tempo inteiro. E o quanto de negatividade que você falou para si mesmo. Daqui a pouco você é a imagem e semelhança daquilo que você disse. Ou pior, daquilo que os outros disseram. Porque pior do que eu falar para mim mesmo, eu sou burro, que eu não soube resolver uma situação, é o outro falar para mim, você é burro. É o outro falar para mim, você não tem capacidade, você não pensa direito, você é isso, você é aquilo. Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa e descobri que grande parte das mulheres que buscaram ter uma vida fácil e entraram no caminho da prostituição foram aquelas mulheres que quando criança ouviam das próprias mães e pais, você é uma piriguete, você é isso e aquilo, e nomes e palavrões terríveis. Aí você sabe o que foi acontecendo? Com a mentira muito falada, aquilo foi se tornando uma verdade no coração daquela pessoa. E ela viveu e começou a viver segundo aquilo. Atente-se a detalhes em sua vida que te levem a um senso de gratidão. Em outras palavras, ao invés de você ficar passando pelas páginas do Instagram, do Facebook ou qualquer outra rede, procurando a beleza mais em outros lugares ou em outras pessoas e se comparando com aquilo, ou com aqueles ou aquelas, e chegando a uma conclusão inconsciente, até íntima, de que você não é tão bonita assim, não é tão magra assim, não é tão bonita de corpo assim, você não está com a coisa toda assim. Ao invés disso, busque aquilo que ocupe a sua mente e valorize os pequenos detalhes. Você está no prado, você tem a praia, você tem o sol, você tem aquilo que acontece diariamente e rotineiramente contigo, você levanta, você respira, agradeça por essas coisas. Não fique se focando naquilo que é negativo e naquilo que mais destrói do que constrói. E aí você vai ter o equilíbrio. Pode passar. Acabou? Alguém tem alguma pergunta? Disso tudo que eu falei. Vocês entenderam essa questão da carência afetiva? Ficou claro, Su? Alguém tem uma pergunta, um comentário? Pode levantar sua mão, gente. Falar. Giovana? Tá tranquilo? Sabrina? Entenderam tudo, né? Então, ok. Carência afetiva. Vocês perceberam a ligação entre a Pequena Sereia da história original? Ela se sacrificou por outro. Mas só que o outro a deixou. E ela se sacrificou de novo por outro, a ponto de se suicidar. Na verdade, ela estava se sacrificando por um tipo de busca de satisfação que é
vã, é inútil, é passageira e não preenche de fato. Porque o único que preenche o vazio do nosso coração é um só, é Deus. Quando a gente entende isso, todos os nossos relacionamentos vão ser saudáveis. Porque vai estar sendo construído numa base forte. Ok? Gente, Deus abençoe.